bom dia. Que a graça salvadora e consoladora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã de escola dominical. Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Débora estará orando nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra, que nós a temos junto conosco para nos ensinar, para nos consolar, para conhecer mais do Senhor e transformar a nossa vida. Senhor, nos abençoe a darmos o devido valor da Tua palavra, a buscarmos a Ti todos os dias, incessantemente, para viver uma vida que Te agrade, Senhor. Nos abençoe hoje neste estudo bíblico, que nós estejamos aprendendo e praticando aquilo que vamos aprender, para a honra e glória do Teu santo nome. Sim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos ler o Salmo 46, 1 e 2. Ouçamos a leitura desse texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Aqui nós temos o salmista falando de uma catástrofe, a possibilidade de uma catástrofe mundial, pior do que uma epidemia. Porque de uma catástrofe mundial, como o salmista descreve, seria o fim de tudo, a morte de todos. E ainda que isto aconteça, não temeremos, diz o salmista, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele começa dizendo, portanto, não temeremos. A nossa segurança está em Deus nas piores das situações. E o hino de número 137 nos auxilia nesta meditação e nesta confiança. Vamos cantá-lo nesse momento. tribulação.
nosso estudo de hoje está alicerçado no texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Nós vamos ler esse texto alternadamente, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paulo aqui está falando sobre a situação dos mortos em Cristo na vinda do Senhor. Leiamos: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aqui, no verso de número 13, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Havia uma tristeza profunda dominando aqueles crentes. Eles criam na vinda de Cristo e achavam que essa vinda seria iminente, seria na geração deles. Mas eles não estavam considerando a ressurreição dos mortos. Então todos os que haviam morrido ou estavam morrendo, para eles perderiam a oportunidade de reinar com Cristo no seu reino glorioso. Então essa tristeza dominava os seus corações. Paulo escreve esse texto nesta carta para consolá-los. E aqui Paulo está apresentando os fatos que eles não poderiam ignorar. O tema do nosso estudo é as bases do consolo cristão. O que nós não podemos ignorar, eles não podiam ignorar, estavam ignorando. O que nós não podemos ignorar para o nosso consolo. Em primeiro lugar, nós temos que considerar o que diz para nós o verso de número 14. Ouçamos a leitura novamente do verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Consideremos aí então a morte e a ressurreição de Cristo. É importante sabermos por que Cristo morreu. Isaías 53, verso 4 e 5. Vamos relembrar o que diz esse texto. Ouçamos a leitura. Isaías 53, versos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados, diz Isaías. A morte de Cristo, então, é uma morte vicária, é uma morte substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados e salvação das nossas vidas. Nós não podemos deixar de considerar isso, mas também a ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo, nós vemos Isaías 53, verso 12, falando para nós sobre o que Cristo fará com a sua ressurreição. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Falando ainda sobre a morte e o que nós temos pela morte de Cristo, agora Isaías apresenta Jesus como um guerreiro vitorioso na batalha, repartindo as suas riquezas com seus súditos. Então, Cristo, na sua ressurreição, por causa da sua ressurreição, vai então estar reunindo todos os que creem nele, todos os seus súditos, súditos do seu reino, para repartir com ele todas as glórias, todas as riquezas do seu reino. Agora, vejamos o que Romanos diz, Romanos 14, verso de número 9. E aqui, Paulo fala sobre a finalidade da morte e da ressurreição de Cristo. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Foi para isso que Cristo ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos, não somente dos vivos, como estavam pensando aqueles crentes e sofrendo com a morte de seus entes queridos. Ele é Senhor da morte. A maior prova da divindade de Cristo, entre todos os milagres que ele realizou, é a sua própria ressurreição. Os que foram ressuscitados por Cristo, eles tornaram a morrer, aguardam a ressurreição daquele último dia. Cristo ressuscitou dos mortos, vencendo a morte para nunca mais morrer. Ele trará em sua companhia os que dormem, por causa da sua ressurreição, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Paulo, descrevendo sobre Cristo, ele fala que Cristo é a primícia dos que dormem, escrevendo aos Coríntios. Então nós temos aqui este consolo, considerando a morte e a ressurreição de Cristo, que entre as bases é a central e as demais dependem dela. Mas temos também uma outra base desse consolo, que são as promessas de Deus. Verso 14: trará em sua companhia os que dormem. É uma promessa que está alicerçada nas palavras de Cristo antes dele ir para a cruz, para os seus discípulos, quando eles estavam tristes, porque Jesus estava falando da sua partida desse mundo. Vamos ver em João, Evangelho de João, capítulo 14, os versos de 1 a 3, essa promessa de Cristo. Ouçamos essa leitura, João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu vou preparar lugar. Esse preparar o lugar aí, na promessa de Cristo, era para falar sobre o sofrimento e a exaltação dele. O sofrimento dele na cruz, dando a sua vida em resgate da nossa vida, mas também a sua ressurreição, e não somente a sua ressurreição, mas a sua ascensão para o céu. Então, vou preparar lugar, era a promessa. Existe uma ordem de acontecimento nesta união plena com Ele, e começa com a morte. A morte, nós sabemos, é a separação do corpo da alma, alma ou espírito. Então, com a morte, a alma ou o espírito, ele vai para estar com Deus, e o corpo vai para a sepultura, e no pó é desfeito. Mas olha o que diz 1 Tessalonicenses, verso de número 16, 1 Tessalonicenses 4, o texto básico nosso, verso de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz aí, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui nós podemos imaginar o encontro de Jesus com os seus redimidos, os comprados com o seu sangue na cruz. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que primeiro, antes de nós, os que estivermos vivos na sua segunda vinda, antes de nós encontrarmos com o Senhor, vai haver a ressurreição dos mortos, para consolar aqueles crentes naquela tristeza tão esmagadora. Vai haver ressurreição dos mortos em Cristo primeiro. Depois, então, juntos, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Pensa em um casamento, o noivo lá no altar e a noiva para passar a porta em direção ao noivo. E aí então, eles vão se encontrar no meio da nave do templo. E aí então o noivo vai receber a noiva, para depois se alegrarem junto com os convidados na festa. Aqui então nós podemos ver isso. Vai ser um momento de grande gozo, de grande exultação, com Jesus e todos os redimidos de todos os tempos, desde Adão, para habitarmos com o Senhor, estarmos com o Senhor para sempre. Então nós vemos este verso, e também o verso de número 17, prosseguindo, diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aliás, já falamos. Então, este encontro que nós teremos, memorável, glorioso, com o Senhor, isso eles não podiam ignorar. Agora, há uma terceira base que consola os nossos corações, é a nossa fé nessa promessa, é a fé dos cristãos. Essa é a terceira base do consolo do cristão. A primeira, então, é a morte e a ressurreição de Cristo, central, e dela dependem as outras.
A segunda são as promessas de Cristo, de um Deus fiel que não pode mentir. E a terceira, a fé dos cristãos. Olha o que diz o verso de número 14, começa: pois se cremos, falando sobre esta fé, pois se cremos que o Senhor morreu e ressuscitou, se cremos, esta fé tem a certeza, tem a confiança absoluta. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, vai definir essa fé. Vamos atentar para o que este versículo nos diz. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Voltemos um pouquinho mais nessa carta, no capítulo 1, o verso de número 3. E aí nós vamos ver quem é Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus nós temos fé que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Portanto, Ele é Deus, junto com o Pai, com o Santo Espírito. Ele é Deus, e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder no universo, em todos os tempos, e sustentará por toda a eternidade. O que fez expiação pelos nossos pecados, tudo está dentro deste versículo. O que fez o pagamento para a nossa salvação na cruz. Este Deus, Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote que penetrou os céus, não em um templo e no santo dos santos, em um templo como o templo judaico, terreno, mas ele entrou no templo celestial, não feito por mãos humanas, pelo próprio Deus. Ele atravessou o véu dos céus e penetrou então no próprio céu, para estar intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, verso de número 25, ele fala sobre isso. Ouçamos também a leitura desse texto. Jesus, como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós vemos aqui este intercessor, sumo sacerdote, o próprio Filho de Deus, junto com o Pai, trabalhando para a nossa salvação constantemente, auxiliando-nos para a nossa conversão e para a nossa permanência com Ele até a morte e até o dia da segunda vinda, quando os mortos hão de ressuscitar mediante o poder da sua intercessão, o cuidado deste grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Aqui nós vemos que tudo isto está contido no bojo desta fé, e muito mais do que isso. Agora, como termos esta fé? A Bíblia nos ensina, já falamos aqui em outro programa, mas vamos rever novamente. É Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, verso 17.
E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu não saberia quem foi Pedro Álvares Cabral, ou Abraham Lincoln, ou outro personagem da história, se eu não ouvisse a história, ou não lesse a história, acreditando na história. Embora não tenhamos nenhum contato e não podemos ter, pelo tempo que ele viveu distante de nós, não vivemos com eles. Mas por darmos crédito aos relatos históricos, nós cremos nesses personagens. Não podemos crer em Cristo sem dar atenção aos relatos históricos sagrados. Você pode ter um conceito a respeito de Cristo e não aceitá-lo, recusá-lo, mas você conhece os fatos históricos? Você já leu com atenção Velho Testamento, Novo Testamento? Ah, mas é muita coisa, eu não consigo. Mas procure alguém que possa te acompanhar, mostrando na Bíblia para você, e ele vai direto aos pontos a respeito da pessoa de Cristo, sem estar abordando outros temas em torno deste tema central que é a pessoa de Cristo, mas ele vai direto para dizer quem é Jesus e o que você tem em Cristo. Considere que o Antigo Testamento os judeus têm em suas mãos. Os judeus se tornaram guardião das Escrituras do Antigo Testamento, e Cristo foi crucificado pelos judeus. Então você vê o Messias prometido lá no Antigo Testamento, sendo os judeus guardião de todo o Antigo Testamento, e agora você vê no Novo Testamento que há um cumprimento literal daquelas promessas. Dificilmente você vai deixar de crer em Cristo. Dificilmente. Então é necessário nós atentarmos para os relatos históricos, para depois nós termos uma opinião bem formada a benefício da nossa própria vida, da nossa alma. Deus assim nos abençoe. Concluindo, nós queremos relembrar: as bases do consolo cristão estão na morte e ressurreição de Cristo. Sim, Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Mas também as promessas dele, de trazer em sua companhia os que dormem, de preparar lugar para eles, através do sofrimento na cruz, através da sua exaltação na ressurreição e a sua ascensão para o céu, para estar na glória com o Pai novamente, glória que ele já havia tido antes da fundação do mundo. Mas também a nossa fé nos relatos históricos, na pessoa de Cristo, fé neste Jesus que se tornou o nosso Salvador e o grande sumo sacerdote que intercede por nós incessantemente no céu. Ouço aqui as palavras do falecido doutor em divindade e pregador Russell Shedd. Ele fala sobre os incrédulos da morte. Olha o que ele diz: para aqueles sem fé, a morte é uma perspectiva sombria e penosa. Os que não têm fé sofrem. Eles podem não mostrar isso para a família, eles podem dar uma de forte em amor à família, para não querer que a família sofra, e morrerem assim como se não estivesse sofrendo por dentro. Quantas vezes nós evitamos que os nossos familiares sintam e sofram os conflitos que nós temos na nossa alma, com relação à morte, muito mais. Então os incrédulos, eles procuram abafar esta insegurança
esse medo, este pavor. Mas ouçamos o que o doutor em divindade também e pregador norte-americano, já falecido, Billy Graham, ele diz sobre os salvos. Ele diz o seguinte: a morte para o cristão é a sua coroação, o fim do conflito e o começo do dia glorioso no céu. Então, nós vemos a grande diferença. E o cristão não está disfarçando uma alegria que não tenha no seu interior. O não cristão, no momento da morte, ele pode fazer isso, mas o cristão, ele mostra isso no dia a dia. É algo natural do seu viver com Cristo. Ele mostra isso não só para as pessoas mais distantes, parentes, amigos, ele mostra isso para a família, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãos, entre os cônjuges, no dia a dia, nas horas difíceis, aquela serenidade, aquela tranquilidade, aquela segurança. Porque isso é algo natural, dado por Deus, através do seu Espírito, uma nova vida com Cristo, nesta fé, dada por Deus pela sua palavra, para esta segurança e para esse consolo eterno. Deus assim abençoe a todos, e aqueles que ainda não estão em Cristo, aconselhamos, procure conhecer os relatos históricos a respeito da pessoa de Cristo. E desejamos que, conhecendo, você tenha um encontro com o Senhor para uma conversão verdadeira e para esse consolo, para uma vida feliz por toda a eternidade com Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 274. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgiram.
Senhor nosso Deus, como és glorioso. Toda a criação fala para nós do teu poder, mas a tua palavra é a maior revelação para nós, para o nosso coração, para a nossa fé, para a nossa segurança, para o nosso consolo em todos os momentos da vida e principalmente em face da morte. E com relação aos nossos entes queridos que morreram crendo no Senhor, estamos certos de que, ó Deus, um dia encontraremos com eles, mas a nossa maior alegria será encontrar com o Senhor nos ares. Ó Deus, e recebermos aquela parte que nos está reservada de toda a riqueza celeste que o Senhor vai distribuir com todos os salvos e redimidos pelo teu sangue. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta fé, por esta segurança, por esse consolo. E continua abençoando a tua igreja. E a quantos ainda precisam te conhecer para desfrutar também conosco desta riqueza celeste. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa tarde, na companhia deste Senhor Jesus morto e ressurreto. Deus nos abençoe em toda esta tarde e até o culto da noite, com a graça deste Senhor. Amém.